Seguinte, Rubão foi no Três Irmãos para falar sobre o conflito Irã e Israel. Nós vamos pegar um trecho aqui no freestyle e vamos ver o que vai dar. Simbora. Porque você falando isso, tem todo um poder econômico por trás disso daí. Cristiano Torres, o povo judeu não pode ter um país sim, pode ter um país na casa do caralho. Vá tomar o país da Alemanha que perdeu a guerra, não da Palestina que fez porra nenhuma. Vá fazer um país na... Fã da Aline de Sinop Ô, mandou louco. R$5. Oi. Oi, Aline de Sinop. Você está solteira, né? Ó. Me dê uma chance. Prometo de fazer feliz e não falo só no sequixo não. Beijo, linda. Gente, calma. na casa do caralho. Ou então, quando fizer, aceitar as determinações da ONU e não expulsar quem morava ali há 2000 anos. Tá? Quem voltou para ali foram europeus. Já voltou uma etnia, não tinha nada a ver. Israel é uma farsa. O nome bíblico não tem nada a ver com o povo bíblico. Vai estudar. Tá puta. Vai pra puta que pariu. É muito Fode. louco, né? O padre Fábio gravou um vídeo essa semana, nem sei se você viu, falando isso, né? Que a Israel que o pessoal acha não é Israel bíblica, né? A gente tá falando de uma Israel que foi criada há 80 anos atrás, Justamente. 70 e poucos anos atrás. Não é a Israel da Bíblia. E até o católico tá alucinado, não é? Não sabe o que tá acontecendo. As pessoas estão vomitando, né? Frases sem estudar, sem procurar saber a verdade, sem buscar conhecimento, cara. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. O pior de tudo é você ver essa raça de mestiço brasileiro que nunca passou do Capão Redondo, nem de Olaria, e fica aí enaltecendo a figura do povo Israel, o povo escolhido, o isso, aquilo, força. Bicho, se tu for pra lá, tu vai ser escravo, porque eles são racistas, eles não querem saber nada com você. Né? O tal... Inclusive, eu deixo aqui o meu conhecimento bíblico aqui, tá ligado, galera? Você aí, ó, você que é evangélico, que é evangélico e que tá caído nesse papo de, eu preciso torcer por Israel, porque Israel pediu pra lá, tá na Bíblia. Paulo chega a falar sobre isso, ó. Quem é o verdadeiro judeu? E aí ele vai e responde dizendo que o verdadeiro judeu é um judeu espiritual. Não tem nada a ver com carne e sangue não, tá, meu irmão? Então você torcer por Israel baseado só na prerrogativa de, mas é bíblico, você está enganado. Ou está sendo enganado, ou está se enganando. Mas cola em mim que isso não é isso aí não, tá? O Moody diz que ele pode mentir pra você, ele pode te iludir, ele pode te enganar, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não precisa te tratar como gente. Ele não precisa te tratar como gente, porque você faz parte do gentio. Você não é um deles. Eles são os escolhidos de Deus, você não. Você está lá para servi-los. Aí você vê um bando de mulatinho, de mestiço brasileiro, como são quase todos esses, tá? Todos eles passando por isso. Mas, Rubão, você fala dessa parte de se sentir... O pessoal de Israel, por exemplo, se vê de uma parte dominante, maior, mais, vamos falar, divinamente escolhida, mas os inimigos... Cadê o decreto? Cadê o decreto? O quê? Cadê o decreto? Cadê? Me mostra aí, deixa eu Cadê ver. o decreto? Cadê o decreto? Onde está escrito que eles são o povo escolhido? Escrito por ele mesmo? Tá nas escrituras bíblicas deles. Escritura de Puerrola, quem foi que escreveu aquela porra? Até parece, né? Calma, peraí, Rubão, peraí. Caralho, essa aqui foi brava. Calma, Rubão. Ô, louco, bicho. Minha nossa, nossa, nossa! Essa ninguém esperava. E Jesus ia escolher, não, é você e o outro não. Pelo amor de Deus. cara. Para o sionista, Cristo está no inferno Fã da dentro... Aline de Sinop mandou R$5. Oi, o que você tá vendo? Oi, Aline, me perdoe então. Não quero ser talarico de ninguém, eu olha que me garanto. Mas tudo bem, seja feliz. Mesmo que se não for comigo. Só quero que seu você casamento seja dure mais feliz uns 2 anos e meio. com Beijo, com você máximo em respeito. mim. Tá vendo? Ó, o chat é isso aqui, ó. Dedo no cu e gritaria, o povo tá laricando os outros. Que doideira. de uma piscina de fezes, né? De merda. Ele está lá e a mãe dele era uma puta. Eles Mas nem é, reconhecem, puta. Fala, nem reconhece Jesus, né? Porque isso, de certa forma, é uma guerra barra religiosa também. Ela não é uma guerra só por expansão territorial.
Não precisaria dessa guerra por isso. Ela é uma guerra religiosa. E do outro lado, pelo que eu entendo, eles também veem, por exemplo, uma certa... como se eles realmente fossem os escolhidos e não o pessoal de Israel fosse o escolhido. Não tem essa visão dos dois lados? Você não acha que os dois lados se veem como... Cara, 5 minutos do corte. Olha quantas emoções a gente tá vivendo. alguém que é o verdadeiro escolhido? Não é uma guerra religiosa, no fundo? Rapaz, olha só. Tudo desses caras, esses caras, eles são fanáticos, discricionários, movidos a ódio. Se você quer a síntese do inferno na Terra, são esses sionistas. Eles dominam as finanças, eles começaram dominando as finanças dos Estados Unidos em 1911. Acho que no governo de Woodrow Wilson, quando eles pegaram o Fed para todo mundo, que não sabe, para o bando de analfabetos que vem aqui com a bandeira de Israel, um bando de jumentos, né, que não entende porra nenhuma de história, não sabe nem quem é o pai, se fizer o DNA não dá. Então é o seguinte, porra, o cara chega aqui, é o seguinte, os caras se apropriaram do financismo do século XX. O século XX entra no século XXI e o século XXI começa a mudar. Não basta apenas o financismo, não basta apenas o dinheiro de papel, não basta apenas o mundo que eles criaram, essa desordem mundial através do papel, onde empresas que não valem nada, aparentemente valem fortunas. Se você for liquidar uma Tesla hoje, você não consegue arrumar 1% do valor dela de verdade, porque tudo que está ali é uma falácia. Ali você agora criaram um novo criptoativos, que é uma lavanderia de dinheiro descarada, aonde não existe dinheiro nenhum, mas existe a aceitação daquilo como valor. Por quê? Porque é interessante para os envolvidos, não para o Zé Povinho, fudidinho, que está ali comprando hoje por 100 para vender amanhã por 110. Esse daí é o de menor. O que está acontecendo por trás é quem mexe fortunas e avalanches por trás disso. O cara que, quando eu falo mal do Bitcoin, quem aparece aqui é um bosta que tem 50 mil, 100 mil nessa merda e acha que tem dinheiro. Acha que é alguma coisa aquela merda que ele tem. Esquece que ali por trás está passando $1 trilhão, que é o movimento anual só de drogas, fora de armas, de tudo quanto é crime, de evasão fiscal, de roubalheira. Ninguém sabe o tamanho desse rombo. E com o aumento da eletrônica a nível mundial, o rastreamento automático que se faz das movimentações financeiras, foi obrigado a ser criado um sistema aparentemente inalcançável, aonde dá para fazer tudo isso. E foram criados exatamente no ano em que os Estados Unidos quebra de verdade, tá? Que é nas subprimes, em 2008 para 2009, os Estados Unidos quebra, rouba 19 trilhões da sua população, tá? Da poupança do povo americano, e imprime mais 5 trilhões de dólares. Todo esse dinheiro passou e foi imprimido pela mão dos sionistas. Só que isso daí está perdendo força dentro do que se chama força militar assimétrica. A força militar assimétrica te deixa numa condição aonde você se torna, muitas vezes, vulnerável e refém a um país que é 50 vezes menor do que você. Ou você joga uma bomba atômica lá, só que jogar uma bomba atômica não é só jogar uma bomba atômica. Existe uma implicância muito maior. Existem forças antagônicas. Você joga uma bomba atômica e um país que tem bomba atômica chega e lança uma bomba atômica em cima de você. É verdade, é verdade. Inclusive, acho que foi exatamente o que o Irã falou, né? Aí, ó. Aí, Zé, tu vai jogar uma bomba atômica no... Não, esqueci. Acho que foi a Índia, né? Teve um país que ameaçou, falou assim, ô Zé, se tu jogar uma bomba atômica no Irã, nós mandamos em você. E aí? Diz que fez isso de forma preventiva, porque o próximo alvo poderia ser ele. E agora? A China acabou de falar que não quer conversa ali, não quer guerra ali. Pela primeira vez a China se manifestou. A Rússia ainda não se manifestou. Eu quero paz, eu não quero guerra, não. Ao contrário desse bando de semi-analfabetos que aparece aqui. Eu quero paz. Agora, se o Irã quer ter bomba atômica, que tenha. Se o Brasil quer ter bomba atômica, que tenha. Agora, quem é um país para impor a sua vontade a outros? Estados Unidos. Quem é invasor é Israel. Já começou com a nação invadida. Quem perdeu a guerra foi a Alemanha. Quem deveria dar um pedaço do seu território para a criação? Quem matou judeu em campo de concentração não foi palestino, muito pelo contrário.
Agora o Rubão. Apertei até muito errado. Rubão mandou a pílula, isso é verdade, hein, chat? Se a gente fizer uma análise aqui, né? Quem tinha que realmente dar terreno era a Alemanha. O próprio Irã, tá, recebeu muito judeu. Até hoje moram muitos judeus lá. Sim. Então é o seguinte, no Irã foi acolhido, eles foram acolhidos na Palestina, foram acolhidos em todo lugar, de portas abertas, sem problema nenhum. Aí a Alemanha, que chacinou todo mundo, hoje você vai na Alemanha, oi, I love Jude, I love Jude, I love Jude, I love Jude, não, meu irmão, isso é dívida histórica. Pagar a conta, Aqui o né? cara quer me cobrar dívida histórica da escravidão, que eu não participei, porque meu pai chegou em 1953 no país. Tá? Mas eu tenho que pagar uma dívida histórica disso aí. O outro dia, os caras mataram não sei quantos milhões de judeus, lavaram as mãos, se abraçam com eles, cantam We Are The World, tá? E a culpa é de quem? Dos palestinos? Porra, tira um pedaço da Baviera e dá para eles. Dá um pedaço da Alemanha para eles montarem Israel. Por que eles quiseram lá? Quiseram lá porque naquela época era o ponto de maior riqueza. Aquilo ali era um pedaço do Império Otomano, que estava sob guarda da Inglaterra, que era da antiga Confederação das Nações. Aquilo era para ser rearranjado, dar a área para a Palestina, chegar lá, Alemanha, você perdeu a guerra, você matou 6 milhões de judeus, alegadamente são 6 milhões, eu não contei. Corta aquela porra ali, aqui, nesses 30 mil quilômetros da Baviera, vai se instalar Israel. Acabou. Não, eu quero na Palestina. Eu quero na Palestina, porque historicamente é ali, e blá, 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 e foram um bando de europeus para lá, para o meio do deserto. Mas eles essa falam escolha que não é taticamente militar desse não, lugar? Eles falam que eles pagaram Israel... por esse pedaço. Também tem isso, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a parte... Pra Inglaterra. Se você for concordar com a como subornaram todo mundo envolvido. O Rothschild falou que eles compraram dentro da ONU o direito a ter a terra ali, compraram subornando funcionários. Isso é suborno, isso não é comprar. Comprar tem que ter decreto. Cadê o decreto? E por que o mundo aceitou isso na época, Rubão, você sabe? O mundo aceitou isso na época e foi a contragosto, mas tudo bem. O grande problema é quando eles chegaram lá, eles não aceitaram a demarcação. Eles começaram a expulsar os outros. Foi demarcada uma área da Palestina, Cisjordânia, ali o que é Gaza. Por que é faixa de Gaza? Porque é o que sobrou, porque o resto eles roubaram. Uhum. Eles roubaram. Ainda tem um projeto expansionista ali dentro ali que quer exterminar o povo palestino e pegar esse território para trás, né? Roubar isso. Ali não tem antiga Judéia, não tem nada, porque quem foi para lá não é ninguém original dali. É todo mundo do leste europeu, todo mundo da Europa. Quem foi para lá foram europeus. Tá? O judeu deixou de ser uma raça quando saiu dali, virou uma etnia, misturou-se com todo mundo. Não existe essa pureza. Não existe essa pureza. Virou etnia, voltaram para lá como etnia. Até o biotipo mudou. O biotipo original está ali. Você quer ver um judeu original? Um judeu original é a cara de um palestino, porque todos dois são semitas. Todos dois são semitas. Quando você vê um judeu com a cara de um palestino, você vai botar um do lado do outro e não sabe a diferença, você está diante de um judeu original. Né? Porque eles são a mesma raça. Bom, mas o que foi... Isso foi um judeu que me falou, hein? Que eles apanharam muitas vezes, que eles foram caçados, castigados e por diversas vezes quase exterminados. E que hoje eles têm força suficiente para não sofrer isso mais. E que eles não vão mais aceitar... Quem tem força estão os Estados Unidos e otários, não tem força pra porra nenhuma. Se deixar lá sozinho, são dizimados em 3 dias. Eu também acho, tá? Eu também acho. Eu acho que existe um mito que a mídia mainstream divulga há muitos anos de que Israel, olha, é super, hiper, mega descolado tecnologicamente. Eu discordo, cara. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo. Eu acho que não tem nada de tão extraordinário, não. Se não é Estados Unidos aí, usando o país como influência e expansão de influência, cara, já tinha de arrasta. Cara, um país não dá conta de ter esse tanto de frente de guerra que eles estão tendo nesse momento, cara. Com o próprio bolso, não dão conta não, porra. Eles acabaram com um monte de classe iraniana, não é Deus, não é porra nenhuma, não. E outra coisa, quem vive de passado é museu. Foda-se o que aconteceu pra trás. O que acontece é daqui pra frente. Hoje não tem força nenhuma. Tanto é
que ninguém está pedindo. O Netanyahu está pedindo ajuda do Trump, não está pedindo ajuda de Deus, não. Ele está pedindo ajuda à OTAN. Ele não está pedindo ajuda a Deus. Manda Deus ir lá ajudar ele sozinho. Tá? Manda a OTAN ficar de fora. Manda os... O que esses filhos da puta vão fazer é mergulhar a gente na Terceira Guerra Mundial total. O mundo vai acabar por causa desses merdas. Não, já tá na Terceira Guerra, não tá, Rubão? Não, estamos na Terceira Guerra, só que agora eu tô falando total. Mundial, né? A Terceira Guerra está acontecendo. A Terceira Guerra é isso aí. Só que a gente tá capaz de ir para a Terceira Guerra Mundial por um bando de merda. Não é o povo judeu, por um bando de merda que comanda aquela bosta. Ô, Rubão, mas pelo você falou que poder financeiro, não real, poder financeiro fictício, criado de papel. Tá aí. Você acha que o lugar é divino, que você tem força? Então, ótimo. Caminhe pelas suas pernas. Vocês foram encarar a Pérsia, o Irã, como eu falei, não vão para dentro do Irã, que vocês vão se fuder. Vocês vão se fuder de verde e amarelo. O Irã é uma potência militar. O Irã está lá quieto no lugar deles, cuidando da vida deles. Lá do outro lado, 2.000 quilômetros, 4 países de diferença entre vocês. O que tem que fazer aquele anão do mal se meter com os outros? O que faz aquilo ali se meter com os outros? Deixa lá os caras cuidando da vida deles. Vai cuidar da sua. Não. Mas tem que invadir, tem que assassinar. Os caras faziam cruzeiro para Gaza para assistir o bombardeio, que estão matando mulheres e crianças, agora estão chorando. Exatamente. Não. Você falou que Israel o bom da pio, isso aí mesmo, pô. Não tem força, mas parece que os ataques, a estratégia que ele usa é melhor utilizada. Como porque assim? Não tem um ataque massivo gigantesco, não é? Não tem ataque, isso aí não é ataque massivo gigantesco, não. Os ataques É dele bem têm pontual. orientação Então, Israel consegue atacar pontualmente tudo que precisa. Ele não vai lá pra... Não. O que Israel tá fazendo, cara, é óbvio. Eu vou atacar o suficiente para o país inimigo, né, adversário, meter uma resposta e eu poder falar, ai, ONU, atiraram em mim, se meta, ONU. O que Israel tá tentando fazer é a mesma coisa que a Ucrânia queria fazer. Eu vou meter o louco na expectativa de que a ONU / Estados Unidos me salve, tá? Eu vou bombardear isso aqui. Você está confundindo. Os ataques, 80% dos ataques que foram feitos até agora em território iraniano foram feitos através de atos terroristas, visando as pessoas, visando elementos. Aí sabe o que acontece? Eles pegaram todos os caras que estavam à mesa de negociação, negociadores, negociando com o Trump, que fez o papel de canalha, de atrair os persas para uma armadilha, porque alguns pensavam que estavam dentro de um processo de paz, mandaram lá para dentro agências da Comissão Internacional de Energia Atômica. Tudo isso aí é mantido por sionistas, tudo isso aí é mantido pelo Departamento de Estado americano. A ONU já pode acabar. A ONU não serve para nada, absolutamente nada. É um subdepartamento dos Estados Unidos e da OTAN, não serve para absolutamente nada. Enquanto isso, eles mapearam as pessoas e atacaram. Aí eles fizeram uma coisa sensacional. Tiraram pessoas que estavam dispostas a sentar e conversar e colocaram no lugar delas pessoas que não quer saber de conversa, quer saber de aniquilar o Estado de Israel. Foi um grande ganho. Vem cá, é tão eficiente assim, foi o presidente do Irã que fugiu para as Ilhas Gregas? Tem algum congresso de prefeitos brasileiros em Teherã, e eles tiveram que ficar dentro de um bunker escondido debaixo da terra, igual a rato, e fugir agora pela fronteira? Então a situação não está bonita assim como você está falando, não. A grande pontualidade deles está na conversa, está simplesmente na narrativa, aonde, é claro, 80%, 90% do que você consome é propaganda. Tudo deles começa pela propaganda, pela narrativa. É por isso que 8 meses depois, 1 ano depois, você vem aqui e eu estou certo, porque o tempo é o senhor da razão, tá? A grande tática deles foi simplesmente atacar pessoas, coisa que nem a máfia faz, nem as organizações criminosas fazem, tá? Porque se você ataca um país. Eles acharam que matando 10 generais vão resolver alguma coisa. Você tirou 10 generais, você botou 10. E se tinha 10 conciliadores, está entrando 10 radicais agora. Tá?
o grosso ainda não chegou. Os grandes mísseis de destruição do Irã ainda não foram lançados. Como e já assim? fizeram um inferno. Não? Não. Tem Não. coisa mais Não. pesada pra vir ainda? Não. Aí O que já você não- está vendo lá, não jogou o que você está vendo supersônico lá? são mísseis que já acharam os restos, são mísseis de 20 anos atrás. Data de O grosso fabricação, vem aí. 2003, 2004, 2005. Eles estão desovando o estoque antigo ainda. Exatamente. Para o Iron Dorme. O Iron Dorme já está atirando no próprio pé, mijando no próprio pé. E você viu Enquanto que isso, continua a narrativa mentirosa. Iron Dome, eu peguei a piada, era o Iron Dome, né, o domo de ferro. Iron Dome foi boa. Ô, galera, vocês lembram que quando os Estados Unidos, lá em 2001, né, ou 2003, atacaram o Afeganistão, ficou muito famoso as reportagens falando dos mísseis Tomahawk, né, que era um míssil que ele não explodia no impacto, ele cavava um pouco, porque, segundo eles, os esconderijos eram subterrâneos, e depois explodia. Agora é míssil Genzei, né? De que nós estamos dominando o cenário, tá tudo bem. Você viu que o Iron Dome se autodestruiu ontem? Que ele foi Aquilo ali repelir. se chama... Então- Não, hoje de novo. Que foi repelir Tá? alguns Hoje de novo. mísseis ali, né? Inclusive, Ele explodiu ele então, é o mesmo. seguinte, Eu acho que foi inclusive escondido, cara. dizem que foi um TAD. Tá? TAD é o sistema mais avançado, acho que ele só tem 3, tá? Que é para pegar mísseis na estratosfera. Eles têm o Arrow, tem o Trident, tá? Tem o TAD e tem o Aí, ó, o Patriot, entre Não sei o que outros, você tá além falando. dos deles. E todos eles estão falhando miseravelmente. Não há... Eles acertam drones, mísseis de cruzeiro e supersônicos e hipersônicos, acabou. É POW. É direto. Tem vídeo de sobra aí, pode procurar. Se quiser, eu mando. E você acha que Ah. o Irã, ele pode jogar mais pesado ainda, então, Rubão? Não, mas nem começou. Fora, assim, ainda que você tenha um sistema antimísseis, cara, uma coisa é o cara te jogar um míssil, outra coisa é jogar 100, cara. O Irã tem bomba pra cacete, vamos pegar... Ele usou o Waze e tentou recalcular a rota, exatamente. É quantidade, mano. Mas parece Nem que ele não começou. quer, né? Ontem eles procuraram líderes da Arábia Saudita pedindo pra conversar com o Trump na tentativa de uma pacificação. Você viu isso aí? Quem? O Irã. O Irã procurou Não. líderes Mentira. da Arábia Saudita. Mentira. Isso é mentira? Notícia falsa. É fake Notícia news? falsa. Tô sendo enganado, Notícia então, Rubão? falsa. Notícia falsa. O Irã Notícia falsa. não procurou por paz, então. Não, o Irã não está procurando por paz nenhuma. Conversa nenhuma. O Irã não procurou paz, quem está procurando é Israel. Está procurando ajuda dos Estados Unidos, procurando ajuda da Europa, que já está tendo há muito tempo. Já Exatamente. teve. Todo esse processo foi feito dentro do Pentágono. Todo esse ataque foi feito dentro do Pentágono. Tudo isso daí tem a mão e a assinatura. Tanto que o Trump, alguns dias antes, tirou funcionários das embaixadas americanas do Irã e agora já deu outra ordem pra galera aí, tipo, vazem. Ou seja, até porque, obviamente, Israel avisa os Estados Unidos antes, né? Porque tem que pedir autorização, né? Então, amigão, tá por dentro da história. Dos Estados Unidos e da OTAN. Todo esse ataque que foi feito. É que todo mundo achou, quando dia 13 amanheceu o dia, tinha cotovelamento de oficial do governo sionista, do Netanyahu, para dar coletiva, mostrando como eles tinham aniquilado toda a capacidade ofensiva e defensiva do Irã. Acabou a guerra Sim. em 12 horas. E começaram. Só que de tarde, 12 horas depois, começou o que eu já sabia que ia aparecer. Começou o ataque. E o ataque foi na noite seguinte. E daí para lá, agora acabou. É a cada hora, a cada meia hora, a cada 2 horas, estão indo. E não tem ainda não apareceu os mísseis de verdade. Tá? Os que estão acontecendo ali, um ou outro hipersônico. Quando você vê um hipersônico entrando, você vê que o negócio é catastrófico. Rubão, É catastrófico. você já falou assim de Israel, que os judeus têm uma grana, eles montaram o Fed, que eles têm dinheiro demais, os Estados Unidos tá por trás, ou tanto tá por trás. Eles têm grana pra gastar. Quem tá financiando o Irã nessa parada?
Petróleo. Rapaz, ninguém precisa financiar o Irã, não. Uai, como não, Ninguém uai? precisa gastar dinheiro. Olha só, a guerra é feita com o material que você tem. A guerra é feita com o material que você tem. A guerra não é feita Esse com o material livro do acaba supermercado se você não pra tiver fazer bolo, grana pra não. repor. Se essa guerra durar, então o Irã vai levar fumo. Por quê? Não necessariamente, não necessariamente. Sabe por quê? Ó, guerra precisa, ainda mais nesses países que se dizem democratas, porque você pode criticar o Irã o que for. Mas vamos lá. Países que se dizem democratas, como o Israel. Não esqueça que o Benjamin Netanyahu tá metendo esse louco todo, inclusive pra se manter no poder, que é o jeito mais antigo de líder se manter no poder, que é, tá perto dele perder o cargo, né, de haver uma nova eleição, ele vai lá e se mete numa guerra ao terror. É a coisa mais normal que esses caras fazem, tá ligado? Pra se manter no poder, ó, me deixa aqui porque é guerra ao terror. Enfim, mas em última instância, esses países que se dizem democráticos, eles precisam demonstrar isso pro mundo. Israel é um deles e o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos é um desses, para se demonstrar como um país, olha, que é super democracia, ele precisa vender a história de que o seu povo concorda com as ações do líder. Só que um conflito desse nível, ele suga recurso. Então o país vai ter que deixar de investir em coisa básica, tá ligado? No seu povo, infraestrutura, pra ficar comprando arma. Chega uma hora que o povo cansa disso e fala, meu irmão, já deu. Já deu, acabou. Tanto que quando o Trump foi eleito, o que foi que ele fez no Afeganistão? Tirou as tropas de lá, pô. Porque o povo cansa, o Congresso começa a bater, cansa. Esses países como Rússia e Irã, como eles não ficam defendendo esse papo de democracia, eles não ficam aí na mídia falando, não, é porque nós somos uma super democracia. Eles estão um pouco se fudendo. Fora que a gente tem pouca informação deles mesmo. Então eles não se preocupam com isso. Agora, Estados Unidos e Israel que ficam nesse papo de, ai, nós somos heróis, não sei o quê, eles precisam vender essa ideia. Só que isso, né, tem um custo. Porque o dinheiro vai acabar, você precisa de repor o material, velho. Não, você não precisa de dinheiro. Nós Você precisamos precisa de recursos. Você precisa de recursos. Dinheiro, se você não tiver o que comprar, fudeu. Se você tem o domínio do que chega e do que vai sair, né, você acaba se ferrando. Porque se você cercar os portos, você tem que ver que o Israel é cercado de países não simpáticos a ele. Exato. Né? Uhum. Então, se prepara que boa coisa não vem daí. É porque o que eu já imagino? Uma guerra muito maior. Você sabe que os Estados Unidos, você já contou pra gente aqui, tá por trás do que Israel vem fazendo. Israel é meio que massa de manobra americana. Ou vice-versa, né? A gente nem sabe, mas é a mesma coisa. Eu acho que Israel se aproveita desse benefício, tá ligado? Tipo assim, literalmente, olha só, já que eu tô aqui, eu vou meter o louco e qualquer coisa, eu sou da Estados Unidos, eu sou da ONU. E é óbvio, né, que essas ações beneficiam em algum nível os Estados Unidos, pô. Coliados ali. E eu vejo do outro lado, por exemplo, e você já falou aí, a China se posicionou pela primeira vez, falando sobre a guerra. A Rússia é um grande aliado chinês, ele acha que eles não têm entraves. E o Irã, só pensando no BRICS, é um dos grandes parceiros que eles têm. Isso não caminha para isso. Agora, você tem que ver que no primeiro momento da guerra, você tem que contar com seus recursos naturais. O recurso natural de Israel é um grande lago salgado que não dá nem peixe. Né? É o único recurso natural que tem ali. 3 camelos, tá? 3 camelos e 4 carneiros. Mais nada. A porra é do tamanho de Sergipe, e a única área que existe habitável e assim agriculturável é a metade disso. Tá? E do outro lado você tem um país com 90 milhões de habitantes e 1 milhão de quilômetros quadrados. Tá? Então olha a diferença que existe básica, sem você recorrer a nada. Porque no começo, no princípio e durante toda essa parte, você não tem como recorrer a nada. Você está gastando o que você tem. Tá? Eles acharam que tinham alcançado o êxito total. E não foi nada disso. Não foi nada disso. Porra, eu vou falar pra vocês, sabe o que eu queria? Eu queria o Rubão na Globo News num debate daqueles, ia ser maravilhoso. As coisas são diferentes. O formato é diferente. Eles não estão preparados para aquilo ali. Já não tem mais defesas aéreas. Estou aí mostrando para vocês, eu mandei vídeo para vocês aí do sistema TAD falhando. Mandei vídeo aí. Aí o sistema TAD falhando. Pediu pro Pedrão subir ele aqui. Isso aí nem começou ainda.
Nem começou. Mas você viu os Estados Unidos mandando um porta-avião lá pra... Para que serve um porta-aviões? Vai, os caças estão lá dentro, não estão, não? Os caças estão lá dentro, ótimo. Os caças que existem no porta-aviões são F-18 e F-35. Um míssil tem um míssil hipersônico, tem 2.000 quilômetros de alcance. Certo. Não existe defesa antiaérea no negócio. Eles estão mandando esse porta-aviões lá para o Irã afundar ele e eles entrarem na guerra. Exatamente. Será? Eita, Será? outra análise foda, hein? Análise fora. É claro, porque é o seguinte, ele não tem um porta-aviões ali não tem a mínima chance. Porque ele, para ficar numa condição de segurança, ele tem que ficar a 3.000 quilômetros de distância. Se ele ficar a 3.000 quilômetros de distância, ele não consegue usar os seus aviões, que precisam estar a 1.000 quilômetros da costa. Se ele entrar a 1.000 quilômetros da costa, ele é afundado, né? E aí? Me diga, vão mandar aquela velharia para o Carl Wilson e o Nimitz. O Nimitz é uma sucata velha. Que já tá na hora de trocar, né, Rubão? Já está na hora de trocar. Não trocar nada, porque é o seguinte, cara, não tem muito o que trocar, porque simplesmente porta-aviões é coisa do passado. Porta-aviões é coisa do passado. Não, só serve para assustar país de merda igual o Brasil. Ô, Rubão, eu queria que você fizesse Caralho, eu tava por fora disso aí. É isso aí mesmo, é chat. Não sabia, não. O porta-avião é arma antiga? Não serve mais. Ih, rapaz. uma análise da força de Israel É só pra filmar Top Gun? pelo seguinte. No começo da conversa, você me fala dos sionistas, né, que estão por trás de toda essa guerra. E fala também que os caras são donos do Fed. Ou seja, o poder econômico dos caras é infinito. Falei. Eles têm dinheiro infinito. Falei. E quem tem dinheiro compra o que quiser. Compra bomba atômica, compra apoio, compra país. Que hora que os sionistas vão pegar essa... Depende. Sabe o que eu acho? Eu acho que quem tem muita grana compra muita coisa. Muita coisa mesmo. Só que num estado de guerra, além das coisas ficarem caríssimas, de novo, os outros países têm interesses também, cara. Tá ligado? Então eles vão olhar pro cenário e falar assim, tá, o que me importa nessa briga aqui? Não é simplesmente assim não, cara. É a tua história. Olha só. É porque a gente olha muito por um lado dos pobres fudidos, que é, se chega um cara rico, malvado pra mim, querendo me comprar alguma coisa e eu sou um pobre fudido, talvez eu venda aquilo pra ele. Agora, se eu não preciso de grana, se eu não sou um pobre fudido, se eu não quiser vender, eu não vendo. Tá ligado? Mano, o bicho vai se lascar, né? Essa grana infinita que eles têm... Na prática, a teoria é outra. Porque existe uma coisa que eles mesmos criaram que chama mercado. Não adianta você imprimir dinheiro infinito, porque dinheiro infinito tem que ser para comprar alguma coisa. Comprar de quê? De quem tem. E quem tem? Se você não sabia, a Rússia hoje fabrica por dia a munição que a Europa fabrica num mês. E num mês eles fabricam o que a Europa fabrica num ano. E aí? Caralho. Você vai jogar o quê? Moedinha de $1 nos outros? O que é o dinheiro quando você não tem o que comprar? Nada. Se você não tem tecnologia, o dinheiro tem uma limitação. Se você chegar no Walking Dead, se você chegar no fim, tá? O dinheiro está forrando o chão. O cara taca fogo em dinheiro para poder se esquentar. É verdade. Por quê? Porque não serve de nada, é um papel impresso. Aquilo não tem valor nenhum. A partir do momento, o dinheiro, ele tem um poder até um limite. Dali para cima não é mais dinheiro. Dali para cima são as suas associações. É o que pode. A Europa toda falida. A Europa está falida, a Europa não tem produção. A Europa está fabricando hoje, o que está fabricando é viado, de sobra. O quê? Calma. Homem desconstruído. E muito muçulmano. Estão tomando conta da Europa. Calma. Porque os caras lá não cruzam. Inclusive, para quem interessa a aposta, tem 40 mil LGBT presos lá em Tel Aviv, porque ia ter uma parada gay lá e o negócio foi cancelado. Ou seja, o dinheiro dos sionistas não serve pra nada pro Irã, Nesse pra momento, Rússia, não. pra China. Os caras limpam a bunda com Você esse não vai dinheiro. não tem um balcão ali na esquina vendendo arma para quem puder usar e comprar. É quem tem o que já tem. O problema agora não é dinheiro.
O problema agora é quem vai resistir a isso. Amigo, tá aí, o Rubão tá maluco pra variar. Cara, Rubão na Globo News. Se inscreve nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijo, tchau, obrigado. Inesperado.